Diversidade religiosa é o tema do quadro Ação e Cidadania desta quarta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Confira a reportagem produzida pela equipe de jornalismo do Ministério Público Estadual. Após a grande repercussão nacional, o juiz da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eugênio Rosa de Araújo, voltou atrás e reviu a sentença em que havia declarado que Candomblé e Umbanda não eram religiões e sim cultos. Em nota encaminhada à imprensa, o juiz assume o erro. Segundo o magistrado, o forte apoio dado pela mídia e pela sociedade civil demonstra por si só e de forma inquestionável a crença no culto de tais religiões. O ponto mais polêmico da decisão do magistrado foi o fato dele ter afirmado que, para ser considerado uma religião, a doutrina deve seguir um livro base, como o Alcorão ou a Bíblia, o que não acontece, segundo ele, nas crenças de matriz africana. Para a psicóloga Tânia Cavalcante, coordenadora do Movimento pela Vida e membro do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, o caso do juiz carioca reflete um tema que merece mais atenção por parte da sociedade. Então, o importante é você não ver o mundo só na perspectiva do seu foco. Nós não temos o direito de achar que só a nossa verdade existe. Não existe o monopólio da verdade por um segmento. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa em função da miscigenação cultural. Nas últimas décadas, o número de evangélicos cresceu mais de 15% e hoje representam quase 1/3 da população brasileira. A questão da diversidade religiosa também é discutida entre os evangélicos. Para o pastor Davi Antônio da Silva, com mais de uma década dedicada ao sacerdócio, a tolerância é um dos preceitos bíblicos. As pessoas são livres para poder fazer seu culto. Jesus, quando ele esteve na terra, ele também teve acesso com outras pessoas que tinham já uma outra religião, como os fariseus, os saduceus, né? Outra linha de religião. E a gente continua falando sobre diversidade religiosa, agora ao vivo com a promotora de justiça Bartira Quinteiro. Boa tarde, promotora. Tudo bem? Tudo bem. Quando a gente fala de religião, o que pode ser considerado crime? Bem, inicialmente é preciso ressaltar que hoje o Brasil não adota, como foi veiculado na matéria, nenhuma religião oficial. Desde o período da República, houve uma separação entre o Estado e a Igreja. E o Brasil hoje é um país não confessional, devendo dessa forma ser respeitado todo tipo de credo, todo tipo de religião. E essa postura do Estado, o Estado laico, teve ressonância também na nossa legislação. A Lei 7.716, ela traz condutas que configuram crime em razão da intolerância religiosa. Então, você segregar determinada pessoa, você privar essa pessoa dos seus direitos em razão unicamente da fé que ela professa, isso é considerado crime e é coibido pela nossa legislação, já que o nosso Estado é laico e não admite determinadas condutas como essa. São diversas condutas catalogadas nessa lei. E quando eu me vejo nessa situação, eu posso então procurar o Ministério Público? Deve procurar o Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, está exatamente à disposição da sociedade para coibir esses tipos de preconceitos e de discriminações que não é cabível mais na nossa sociedade. Doutora Bartira, nós também temos 2 perguntas de telespectadores. Vamos conferir então? Meu nome é Thaios, eu gostaria de saber se a polícia pode impedir algum culto religioso, como o candomblé, por exemplo. Bom, a polícia é um órgão estatal e, como tal, deve pautar a sua atuação de acordo com as concepções do Estado. E, como dito anteriormente, um Estado laico, a polícia não pode proibir que uma manifestação cultural ou uma religião se expresse livremente. É bem verdade que o direito à diversidade, ao culto que é garantido à nossa Constituição, que é a externação da nossa crença, da nossa livre consciência, não é um direito absoluto, né? Esse direito ele é condicionado e a polícia também pode resguardar esses condicionamentos. Por exemplo,
é garantido a liberdade de reunião. Para que haja segurança e para evitar qualquer tipo de perturbação, tanto social quanto ao evento que foi agendado, é necessário que haja um prévio aviso e não autorização. A polícia não vai autorizar, mas é bom avisar para que possa resguardar a segurança, possa resguardar que esse evento não irá frustrar outro que já foi previamente designado para aquela data, para aquele local. Mas esse é o dever da polícia. Evitar qualquer problema. Evitar qualquer problema. Nós também temos mais uma pergunta. Meu nome é Charlie Yuri e eu queria saber se alguma empresa se negar a vender algum produto em função da minha religião, o que eu posso fazer? Perfeito. Essa é uma das condutas, né, como a gente estava falando inicialmente, que vai configurar a intolerância, a discriminação. Se ele, como um consumidor, se propõe a pagar o preço que a pessoa exige em contrapartida daquele produto, não tem razão alguma para que não haja a venda daquele bem pretendido pelo consumidor. Se a motivação para isso é exclusivamente religiosa, isso não é tolerado e, como cidadão, ele deve procurar o Ministério Público para fazer valer os seus direitos. Isso é um ato de preconceito. É normal, é natural que qualquer denominação religiosa faça trabalhos evangelísticos, trabalhos visando agariar mais fiéis para os seus ensinamentos. Mas, havendo a resistência de determinada pessoa, na minha visão, eu acredito que não pode haver uma resposta a essa resistência como uma retaliação, impedindo que essa pessoa adentre em locais públicos, impedindo que ela consuma os bens que ela pretenda exclusivamente pelo fundo religioso. Isso é discriminatório e é vedado pela nossa lei. Ok. Nós também temos duas perguntas pelas redes sociais. A Cleia Sodera, ela pergunta: a igreja que frequento sempre recebe reclamações dos vizinhos pelo barulho. Até que horário podemos fazer nosso culto? Perfeitamente. E isso vem a calhar com aquilo que eu já disse. O direito não é absoluto. Ela tem o direito de se reunir e é assegurado pela Constituição. Entretanto, existem outros direitos que tensionam com essa mesma situação. E para que haja uma harmonização, é preciso que haja uma ponderação, né, dos diferentes direitos assegurados ao cidadão. Nesse caso, qual é o nome dela? É Cleia. A Cleia vai poder livremente participar do seu culto religioso, né? Mas havendo a extrapolação do horário noturno após as 10, é interessante que o líder dela abaixe o volume, né? Ou providencie um sistema de isolamento acústico, ou então encerre a reunião, e para que aquele momento que é para cultuar, né, a Deus, não se transforme em um momento de desassossego à sociedade. Exigem um bom senso, né? Um bom senso é a palavra de ordem. Nós também temos aqui o Juraci Bonfim pelo Twitter, né? Ele perguntou: eu posso ter acesso negado a algum serviço público em função da minha religião? De forma alguma. O serviço é público, né? E o serviço público, ele é custeado com os nossos impostos. Impostos é pago por todos nós. Então, ele tem direito, sim, a qualquer serviço público, independente da religião que ele professe. A Constituição diz que não será vedado nenhum direito por razões de consciência ou por razões de convicções filosóficas, e ainda faculta para aquelas pessoas que por alguma escusa de consciência não queira se submeter a um serviço obrigatório, preste um serviço alternativo. Mas em momento algum tem legitimidade condutas como essa de vedar o serviço público a uma pessoa necessitada em razão da sua religião. A gente poderia pensar
Por exemplo, na necessidade de atendimento médico. Sim. Qualquer pessoa, havendo risco à sua saúde, tem que ser atendida, independente da sua religião, e os médicos devem fazer todos os esforços para que haja a salvaguarda do direito primordial, que é a vida. Ok, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada. A seguir, a gente mostra as competições do Torneio Leiteiro em Gurupi. Os detalhes após o intervalo. O Jornal do Meio-Dia volta já já.